Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric Bernard Faber Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental, sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fobia social ou ansiedade social. Então, o que é a fobia social? Ela é um dos transtornos de ansiedade. Então, ela está dentro daquilo que a gente chama de espectro da ansiedade, que tem como base primária todos os sintomas, padrões de comportamentos e sentimentos de ansiedade, que, como eu já citei em vídeos anteriores, são basicamente taquicardia, sudorese, tremores, incômodos no estômago, respiração acelerada, medo, insegurança, confusão mental, etc. Tá? Então ela é caracterizada principalmente pelo medo do julgamento ou da avaliação negativos por parte das outras pessoas. Então é um medo de entrar em contato com as outras pessoas, é uma evitação do contato social. Então, por um lado, você tem a fuga do contato social, que é quando eu me deparo com um possível contato social e fujo, ou seja, tento me livrar daquele estímulo aversivo, ou eu penso na possibilidade de entrar em contato e emito um comportamento de esquiva, então eu evito. Então, você tem as duas possibilidades, a fuga do contato social ou a evitação. É mais comum a evitação, porque geralmente a pessoa passou por alguma experiência negativa em se tratando de algum tipo de contato social ou de interação social e ela evita. Por quê? Só a possibilidade de pensar em entrar em contato com outra pessoa são deflagrados todos aqueles sintomas, padrões de comportamento e sentimentos de ansiedade, tá? Outras coisas que acontecem também, outros sintomas e padrões de comportamento são baixa autoestima, baixa autoconfiança, medo, insegurança. Então, uma série de padrões de comportamentos, sentimentos e sintomas altamente negativos e que causam um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Então, ela não consegue interagir com qualidade, ela não consegue falar em pequenos grupos, muito menos para um grupo maior ou multidões, falar em público ou coisa do tipo. Então, é algo muito grave que a pessoa sente, porque essa evitação faz com que a pessoa possa ter perdas. Então, ela pode ter esse medo de falar em público, ela pode ter medo de tirar dúvidas, seja na escola, na faculdade ou no trabalho. Então, ela tem esse padrão de evitação muito grande e isso começa a trazer consequências negativas para a vida dessa pessoa, tá? Então, voltando brevemente, fobia social, então um transtorno de ansiedade caracterizado principalmente pelo medo de entrar em contato com outras pessoas, pelo medo do julgamento ou da avaliação negativos por parte dessa outra pessoa, dessas outras pessoas. Isso causa um mal-estar muito grande. Então, é o medo de entrar em contato e ser julgado negativamente, só que na maior parte das vezes esse medo, como eu sempre digo, 99% ele está dentro da nossa cabeça. Nós pegamos aquele 1% que seria real e criamos aquele 99%, o que vai chegar perto dos 100%, só que na verdade ele é irreal, porque todas as fobias, seja ela, desculpa, social ou fobias específicas, elas são caracterizadas por medos irreais, tá? Esse medo irreal. Então eu pego esse 1% e trabalho em cima dele dentro da minha cabeça. É coisa da nossa cabeça, mas não do ponto de vista pejorativo. Não é uma frescura, é um medo real por coisas irreais. Então eu acho que pode acontecer, eu acho que eu vou ser julgado, tá? Que é uma outra coisa que eu sempre explico para as pessoas, para a gente tentar quebrar padrões de ansiedade. O que realmente acontece e o que eu acho que acontece, tá? Então a fobia social, ela é basicamente isso, esse medo do julgamento negativo por parte das pessoas, que vai deflagrar todos esses padrões de comportamento, sentimentos e sintomas de ansiedade, e aquilo causa um mal-estar muito grande na pessoa. Como que eu trato isso? Eu tenho que fazer com que a pessoa entenda quais são as condições que isso acontece, qual é esse medo real, o que que ela acha que pode acontecer, o que que de fato pode acontecer, e a gente desenvolve os padrões de comportamento adequados para que a pessoa consiga lidar com estas questões, para que ela consiga racionalizar sobre isso, tomar consciência disso, entender que esse medo ele vai ser irreal. A gente tenta detectar e localizar quais foram as experiências possíveis que a pessoa pode ter passado, sejam elas diretas, ou seja, ela passou por alguma experiência negativa e alguém de fato a julgou negativamente ou julgou negativamente, ou se ela foi indireta, se alguém falou isso para ela de alguma maneira e ela incutiu essa ideia e trabalhou em cima disso, desculpe, e criou esse padrão de comportamento. Tá? Então, na psicoterapia, nós fazemos dessa forma.
O problema da fobia social é que ela pode evoluir para ataques de pânico, porque isso pode ficar muito intenso. Existem casos que a pessoa também pode entrar em padrões depressivos, tanto leves quanto moderados ou quanto graves. Tá? Então a gente vai tentando trabalhar em cima disso para localizar as causas, fazer com que a pessoa desenvolva as habilidades sociais e comportamentais específicas para lidar com essas situações e com essas questões, e aí a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor. Como eu sempre digo também, dependendo do nível dos sintomas, precisaremos da medicação psicotrópica, que quem passa é o psiquiatra, e em conjunto a psicoterapia vai lidando com todas essas questões, atuando nas causas desses sintomas e fazendo com que a pessoa melhore, se adapte e consiga lidar com essas questões. Nós promovemos testes comportamentais para que a pessoa tente fazer aquilo, ou seja, no caso da fobia social, tentar interagir com as pessoas e detectar outros tipos de consequências. Porque se 99% está na cabeça da pessoa e 1% é real, e a pessoa aumentou aquilo de modo irreal, nós temos que fazer com que a pessoa tenha ou passe por esses testes comportamentais para que ela consiga entrar em contato com outras consequências e ver que outras coisas podem acontecer. Ela só vai saber se ela tentar. Então nós treinamos psicologicamente e comportamentalmente para que a pessoa consiga ter as condições psicológicas para poder entrar em contato com as pessoas aos poucos e ir criando uma adaptação, um novo condicionamento cerebral e comportamental. E aí a pessoa consegue amenizar isso e ter uma qualidade de vida melhor. Então, a fobia social é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Valeu, pessoal. Boa tarde.